Fala galera, e no Internacional, mesmo em um processo eleitoral que vai acontecer no dia 9 de dezembro, o presidente será definido para o triênio 2024, 2025, 2026. Alessandro Barcelos concorrendo pela situação, Roberto Melo, candidato de oposição. O Inter vasculha já o mercado, querendo buscar novas contratações para qualificar o seu elenco para a próxima temporada. E nesse conteúdo, vamos falar sobre Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, e também Gustavo Scarpa. Pode ter reviravolta e esses atletas, eles terem alguma chance de reforçar o Internacional? Tudo, você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu começo com Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. Aliás, ele estava suspenso hoje, o jogo que terminou há pouco na Neoquímica Arena. Corinthians foi goleado pelo Bahia pelo placar de 5-1 pelo Campeonato Brasileiro. E o Bruno Mendes, suspenso, não pôde atuar. Aliás, esse resultado faz com que o Inter ele fique a 2 pontos do Z4, tendo jogo importante contra o Bragantino. Portanto, alerta máximo. A concentração em alto nível para o Inter buscar uma vitória domingo contra o Bragantino, e só os 3 pontos interessam. Mas sobre o Bruno Mendes, ele tem o seu contrato agora, encerrando com o Corinthians, no dia 31 de dezembro. E o Corinthians, ele tem o interesse na sua permanência. Tanto é que já formalizou uma proposta para o jogador para a sua continuidade no Parque São Jorge. Porém, o Bruno Mendes ele ainda quer esperar, principalmente proposta do futebol europeu. E se chegar uma boa oferta de um clube da Europa, o Bruno Mendes pode reavaliar esta decisão e também ir jogar no futebol europeu. Mas no momento esta não é a tendência. O Inter observa, e o Inter só fará um movimento em caso de não acerto do Bruno Mendes com o Corinthians. É um zagueiro que agrada demais a atual direção colorada, e principalmente ao presidente Alessandro Barcelos, jogador aí que quando esteve no Internacional foi muito bem, e até o Inter por muitas vezes lamentou não ter exercido a opção de compra do Bruno Mendes, mas a tendência é que ele prorrogue mesmo seu contrato com o Corinthians, e essa definição deve acontecer somente após o término do Campeonato Brasileiro. Já em relação a Gustavo Scarpa, podemos ter uma reviravolta. Isto porque o jogador aí que já estava dando como certa a sua permanência no futebol europeu, ele pode mudar os seus planos com o seu staff. O que acontece? E eu já comentei aqui na semana passada, inclusive. O Atlético Mineiro fez uma oferta, uma proposta de 4 milhões de euros pelo jogador aí para comprar o Gustavo Scarpa junto ao Nottingham Forest da Inglaterra. 4 milhões de euros, o que dá aproximadamente 21 milhões de reais. Mas o clube inglês ele recusou esta oferta, e a tendência é que o Gustavo Scarpa ele permaneça mais um tempo no Olympiacos da Grécia, onde ele tem o seu vínculo até o dia 30 de junho de 2026. Mas o Gustavo Scarpa, a informação nova que chega é de que não é tão certa assim a sua permanência no futebol europeu, que ele foi orientado pelo seu empresário a aguardar, não se precipitar na sua decisão, porque pode ter aí um clube do futebol brasileiro disposto a investir muito nesse jogador. Então o Inter observa atentamente, ele é sim alvo de interesse do atual presidente Alessandro Barcelos e também do candidato de oposição
Roberto Melo. Então esta é a condição. Se Gustavo Scarpa tiver uma reviravolta e ele decidir ouvir propostas na próxima janela de transferências, o Inter, através de investidores, independente se Alessandro Barcelos ou Roberto Melo, o próximo presidente, se for Melo ou se Barcelos tiver a continuidade, o Inter pode fazer uma proposta para tentar tirar esse jogador do futebol europeu, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.